Havia uma época na internet que as pessoas afirmavam com toda a certeza do mundo que os jogos antigos eram simplesmente melhores. Acho que hoje em dia todo mundo já está ciente que isso pode ser falsa nostalgia, um sentimento que faz o seu cérebro pensar que as memórias antigas eram melhores do que realmente foram, quando na realidade você não aguentaria jogar 5 minutos da maioria dos jogos favoritos da sua infância, porque a realidade é que a jogabilidade é toda fodida, o bagulho rodava a 15 FPS, os NPCs tinham a mesma cara e o mesmo dublador. Quer um exemplo? Ninguém lembra do fato que cada grupo de ganados do R4 possuíam apenas 5 ou 6 modelos diferentes de inimigos por parte do jogo. Então você ficava matando a mesma família de velho over and over. Ah, Ratan, então você vem aqui mexer no vespeiro, dizer que todo jogo antigo era ruim, vai jogar Fortnite, vai jogar o jogo do Homem-Aranha, vá... Não, eu não vim aqui falar que os jogos antigos eram ruins, mas sim como as limitações da época criavam uma atmosfera que é quase irreplicável nos dias atuais. E é uma coisa que eu não consigo decidir se é falsa nostalgia ou não, mas eu sinto falta. Ou seja, a falta de recursos acabava criando mundos que possuíam uma estética tão única que, nos dias atuais, tem desenvolvedores focados totalmente em tentar trazê-la de volta. É o caso, por exemplo, da Puppet Combo, Sheila's Art, First to Phantom, onde você tem toda aquela ambientação voltada a emular jogos de PlayStation 1 e 2. É que quando a tecnologia é limitada, os desenvolvedores precisam ser extremamente criativos para se destacar. E de certa forma dá para compreender, porque você pega jogos que não foram criados para terem uma atmosfera sombria, mas acabam tendo por conta dessas limitações. Pensa comigo, o hardware do PlayStation 1, por exemplo, não tinha o Z-Buffer de precisão, não tinha o anti-aliasing, e o processamento de polígonos era limitadíssimo. Isso fazia com que as texturas ficassem todas tremezulentas, as bordas dos objetos serrilhadas e os polígonos dançassem na tela como se estivessem vivos. Essa instabilidade visual, que era puramente um defeito técnico, criava uma sensação inconsciente de que o mundo estava vibrando em uma frequência fora do padrão. Tá bom, não. É como se a realidade dentro do jogo estivesse sendo emulada em um mundo que é familiar, mas estranha ao mesmo tempo. Por exemplo, no Source Engine, você está em uma cidade, você ouve os carros ao fundo, o cachorro latindo, buzinas, etc. Mas, quando você olha para o lado, você não vê absolutamente nada. É literalmente uma cidade habitada por fantasmas. Vazio. E isso causa uma sensação simplesmente perturbadora. Mano, sinceramente, não causa não. O objetivo desse jogo é se matar. Tem 12 players trocando tiro, eu vou ficar olhando pro cenário. Porra, se tu estiver sozinho, realmente. O objetivo é se matar, porra. Os desenvolvedores não planejavam isso, era simplesmente o resultado de forçar a matemática além do que a máquina aguentava. Mas o nosso cérebro interpreta essa poluição visual não como um erro de cálculo, mas como uma aura de estranheza. As texturas arpeadas, aquele efeito tremido nos vértices, tudo contribuía para um sonho febril digital. Você olhava para uma parede no Resident Evil original e ela respirava. E aí que a gente chega nas grandes gambiarras técnicas, nas soluções criativas que
Inclusive, existe muito jogo de Play 1. Tu botou em cima da mesa? Existe muito jogo de Play 1 que eu só consegui passar justamente porque, assim, no Play 1, o que não se mexe, o que não interage é estático. É estático não, fica parado. Estático, né? Fica parado. Simplesmente parado. O que é algo para você interagir, uma porta que abre ou qualquer coisa do tipo, ele fica tremendo. Então, às vezes, eu já passei muitas... Principalmente Nightmare Creature. E Silent Hill. Já passei por muitos bagulho que eu sabia que dava pra mexer porque ele ficava tremendo. Aí era maneiro. Chegou no Play 2, não tinha mais isso. Serão do desespero de nerds desenvolvedores dos anos 2000. O exemplo mais clássico é o Silent Hill. Todo mundo ama aquela névoa bonitinha te perseguindo. Aquela atmosfera opressiva onde você não enxerga. Mendigo Rica, virtual mandou ajuda. 5 reais. Não? Tô cheio Então de morre, fome. mandou Me 3 dá uma reais. comidinha. O Me dá um vazio do pouco meu dessa saco, comida. Ai, depois manso de na soltar moral. tudo dentro da aberta da Jerusa. Com os lábios da buceta todos mordidos, arregaçados, destroçados, escuros e molendas. 2 metros à sua frente. Aquilo lá é lindo, é poético, é a alma do jogo, mas a gente sabe que a névoa estava lá, primeiramente porque o PlayStation não conseguia renderizar uma cidade inteira. A taxa de desenho de polígonos era tão baixa que, se o mapa estivesse limpo, você veria o fim do mundo a cada esquina, veria os prédios surgindo do nada como num passe de mágica, quebrando completamente a imersão. A névoa era uma cortina de fumaça, literalmente, para esconder o pop-in agressivo e a contagem baixa de polígonos. Só que, ao colocar essa limitação, eles acidentalmente criaram uma metáfora visual perfeita para a confusão mental dos protagonistas. O vazio não era um problema técnico, virou meio que um personagem. O silêncio entre os prédios, engolido pela neblina, se tornou mais aterrorizante do que qualquer monstro que pudesse surgir dela. E isso é uma coisa que o dinheiro e o poder gráfico de hoje tem muita dificuldade de replicar, porque hoje, se você quer esconder algo, você precisa de uma justificativa narrativa muito forte, senão o jogador reclama que o jogo está vazio. Naquela época, a gente preenchia aqueles buracos com a nossa imaginação, e o medo que a gente mesmo criava era muito mais eficiente do que os monstros do jogo. E essa questão do vazio nos leva a um ponto crucial: o Vale da Estranheza. A gente fala muito do Vale da Estranheza quando um boneco 3D é quase humano, mas causa uma espécie de repulsa. Mas nos jogos antigos existia um Vale da Estranheza ambiental. Eram mundos que tentavam imitar a realidade, mas falhavam miseravelmente. E nessa falha se tornavam algo completamente novo. Os mundos eram assombrados não por fantasmas, mas pela ausência de vida. Você pega um jogo como o primeiro Driver de PlayStation 1. Era um mapa aberto, mas era uma cidade deserta, com carros que surgiam do nada e sumiam no horizonte. Não tinha pedestres, as texturas dos prédios eram chapadas e repetitivas, e aquilo era profundamente desconfortável. Cara, tu via que o bagulho é... Aqui não tinha nenhuma justificativa, mano. Tu via que o bagulho era podre. Aqui. Na tua cara, tu tá caminhando numa maquete. Era como dirigir por uma maquete no limbo, ou pegar os RPGs de PlayStation 2 como Shadow of the Colossus. O vazio ali era intencional e artístico, mas ele só foi possível porque a equipe soube usar a limitação ao seu favor. A vastidão da Terra Proibida era renderizada como uma névoa distante, com texturas de baixa resolução que, de perto, eram uma mancha borrada, mas de longe pareciam campos infinitos.
O hardware não aguentava colocar vilas, NPCs e florestas densas, então eles abraçaram o isolamento. Isso aí era triste. Eu não sei se era esse jogo aí, mas era engraçado. Se você levasse um cartão amarelo, o juiz vinha até você, assim. Aí você conseguia fugir dele. O jogo, ele não parava até o juiz te alcançar e te dar o cartão. Senão tu ficava a partida inteira, assim. Mas pensa nos jogos que não eram para ser vazios. Pensa nos jogos de esporte, nos simuladores. Os estádios lotados eram uma massa disforme de pixels coloridos, uma arquibancada de vultos. A torcida gritava, mas você não via um único rosto nitidamente. Brasil! Isso JJ, você é doente. É porque assim, mano. Pô, tô jogando aqui futebol. Cara, na época eu não vou ficar olhando ali o torcedor. Tu é doente. Fica reparando nessa porra, meu. Isso cria uma espécie de dissonância cognitiva absurda. Parece um ritual, uma seita de espectros torcendo pra você. Caralho, é resolução, mano. Vai tomar no cu. Hoje você vai num FIFA e cada pessoa na arquibancada é um modelinho 3D bonitinho. É quase impecável, mas não te causa estranhamento nenhum. É só uma multidão. A multidão de pixels dos anos 2000 era um enxame de entidades desconhecidas. So who won? Liu Kang or Kung Lao? E aí que a gente chega no ponto crucial de toda essa discussão. Será que esses jogos eram realmente mais imersivos ou a gente que era menos exigente? A real é que a gente não tinha a responsabilidade de processar tanta informação. O jogo te dava um bloco com alguns pixels e falava, ó, isso aqui é uma casa. E você aceitava. Você olhava para aquela fachada borrada e seu cérebro completava os tijolinhos, a janela e as cortinas. Hoje, se um jogo AAA te entrega uma textura borrada, você tira print, posta no Twitter e começa uma guerra de console, né? Então a diferença, né? Hoje em dia pode fazer desse jeito. Aí quando os caras não entregam, aí preguiça da parte dele, principalmente por causa do preço. É a mesma coisa que você falar assim, que seu filho cadeirante não conseguiu chegar em primeiro numa corrida com um adulto com pernas. Porra, moleque inútil. Porra, moleque inútil, mano. Nem pra isso ficar em primeiro. Caralho. Como é que tu conseguiu ser o primeiro espermatozoide e vem cadeirante ainda? Olha aí. É a mesma coisa que tu fala isso, entendeu? Porque na época aquele era o máximo. O máximo. Então qualquer coisa que eles te entregassem, se for um pouco melhor que aquilo ali, já era um bagulho absurdo. Tá Por exemplo, vamos imaginar que você entrava numa sala sem móveis de um jogo antigo. Provavelmente você ia pensar, o que será que aconteceu aqui? Hoje você entra numa sala sem móveis e pensa, os devs tiveram preguiça de decorar o cenário. Pô, esse jogo era bom. Qual é o nome desse jogo, cara? Eu joguei muito ele e não lembro o nome. Aconteceu aqui? Era um jogo sinistro, mano, sei lá. Hoje você entra numa sala sem difícil pra caralho. móveis e pensa, os devs tiveram preguiça de decorar o cenário. Era o Onimusha? Pô, então eu joguei o Onimusha, o primeiro, né? Eu joguei o Onimusha, nem me lembrava. Que desenvolvedoras indies souberam Muito usar bom. bem foi um fenômeno, né? O nosso cérebro, principalmente da nossa geração, associa baixa resolução com filmagem de crime real, com fitas amaldiçoadas, snuff, com algo que não deveria estar acontecendo. A Puppet Combo, a Sheila's Arts usaram esse filtro, né? E funcionou perfeitamente. A jogabilidade também mudou muito, né? Quando um zumbi cambaleante, que também era todo travado e duro, vinha na sua direção, você ficava com desespero porque você sabia que as ferramentas de locomoção eram tão precárias quanto as dele. Era uma briga justa. Fala, meu nobre. Ô, Renan, Oi. dá uma olhada no vídeo aí que eu mostrei. O cara fez um jogo de Dark Souls contigo, velho. Eu vi, mano, acabei de ver aqui agora. O Somist. Um maluco meteu um jogo de Dark Souls com
você, velho. Foda pra caralho. Brabo, eu vi, a gente tava reagindo aqui agora, mano. Muito maneiro. É isso, pô. O Ronaldinho lá no bagulho. Véi, só queria falar pra você. Tamo junto. Já é, valeu, Manove, tamo junto. Pô, podia botar o Hanset Boss, mó gordão. Custa de desengonçados. Tacando Hoje, criança. se um jogo te deixa lento, Ia você ser quer maneirão. dar dash, dar rolamento, dar slide, a gente não tem mais paciência pra virar um corpo lentamente enquanto o perigo se aproxima. Mas naquela época, virar lento era o puro terror, você ouvia o som, apertava o botão e o personagem não se movia da forma que você queria. É tipo um pesadelo onde você quer correr ou dar soco, mas seus membros não respondem direito, sabe? E sabe qual que é a ironia final? A indústria indie está aí vendendo milhões justamente tentando replicar essa sensação de limitação. Mas o que antes era uma necessidade, hoje virou meio que um filtro estético. A gente busca ativamente o desconforto do passado porque o presente é limpo demais, polido demais, silencioso demais na sua... Cara, eu discordo dessa parte aí. Por exemplo, tem jogo que... Por exemplo, o... Caramba, eu esqueci qual que é o nome daquele jogo. É o jogo que eu mais gosto hoje em dia de terror e eu esqueci do nome dele. É impressionante como é que funciona o meu cérebro. Vocês lembram, rapaziada? Eu já falei pra vocês várias vezes o nome desse jogo. Eu falei várias... É de terror. Isso, Fear to Fathom. Obrigado. Fear to Fathom, eu acho ele bom, mas não é... É único e exclusivamente pela história. A história é muito foda. É muito maneiro. Bota esse jogo num gráfico absurdo, que ele ia ficar foda também. A história dele é absurda. E uma coisa que muitos jogos indies ele tem é isso também. Eu não jogo jogo indie. Acho que as pessoas também não jogam porque ele tem esse aspecto retrô. Não é. É porque a maioria deles são realmente bons. Entendeu? Ideia normal mandou R$3. Valeu, Manobre. Final Boss tem terceiro rica. Cada fase ele troca de camisa. Na última fase ele grita. Essa desgraça e destrói o cenário. Ia ser cinema. É mesmo. Entendeu? O bagulho é realmente bom. Entendeu? Os cenários são realmente maneiros. Tem jogo hoje em dia, AAA, que você entra num cenário assim... E, mano, o bagulho tem um monte de coisa, mas ele parece genérico. Ficou muita coisa genérica, entendeu? Muita coisa genérica. Porra, pega o Wolverine aí, lutando com o Sentinela. É o gráfico extremo, absurdo, o nível de detalhe absurdo. Tu bate assim, aparece o arranhão no braço do cara, sai peça. Mas é a mesma coisa que um Shadow, que um God of War 2. Luta com Colossus. Entendeu? Então, silencioso demais na sua Muitos jogos AAA é tipo... Só botou gráfico. perfeição. Aí tu pega Wolverine aí, tem parte que parece com Uncharted. Tem parte que parece com The Last of Us. Tem parte que parece com God of War. Tem parte que parece... Parece que é uma junção de vários jogos de hoje em dia. Aquele chiado, aquela textura arpeada, aquele modelo Parece que 3D não que tem- parece um boneco de cera derretido. Tudo isso se tornou Identidade mais os uma jogos. patina de autenticidade. Então, quando você sentir falta de um jogo antigo, não sinta culpa achando que é só nostalgia barata. Entenda que você não sente falta do jogo em si, mas daquele sentimento de estar perdido em um mundo que não fazia sentido. Um mundo que era uma fogueira de limitações queimando. Um mundo que, apesar de morto e vazio, parecia estranhamente mais vivo na sua imaginação do que qualquer simulação ultra realista de hoje. Com certeza. Porque na realidade, a gente, como jogador, era o único espectador lúcido naquela festa de fantasmas. Era sinistro.